Eu quero dizer uma coisa, que isso nunca vai entrar na cabeça de uma pessoa carnal, ou que tenha a mentalidade carnal, que nunca, enquanto eles não se converter, não será filho de Deus. Como isso é pesado, quem está ouvindo agora, e que vive segundo a carne, mas não é eu que digo isso, mas a palavra que está escrito nas Escrituras Sagradas, no livro que fala a respeito do Criador. Romanos 8, capítulo 14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se esses que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, os que andam segundo a carne, a natureza da carne, segundo as paixões, e que pratica as coisas que o mundo oferece, ou que agrada o mundo. Esse pode até dizer e morrer com essa palavra dizendo: eu sou filho de Deus. Mas se a sua obra não tem convicção, o que diz a palavra do Senhor, então você vai morrer enganado, você vai morrer iludido, porque a palavra do Senhor diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como eu torno um filho de Deus? A partir de quando eu faço que a natureza da carne, aquilo que me leva a pecar, aquilo que me leva a desejar aquilo que é pecado, enquanto eu não fazer ela morrer, então eu não vou me tornar uma pessoa que se torna filho de Deus. Se torna filho de Deus. Então, para eu se tornar o filho de Deus, essa natureza tem que morrer. Um dia o Senhor Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Mas como Nicodemos andava segundo a carne e conhecia a lei, que era a lei de Moisés, que era a lei, dada a Moisés, e ele estudou e ele buscou ao conhecimento dela. Porém, Jesus disse a Nicodemos: se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Então Nicodemos disse ao Senhor: como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe, ou a madre de sua mãe nascer de novo? Então o Senhor disse a Nicodemos mais uma vez: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é carne, o que é espírito espírito. Enfim dizendo o Senhor, o vento sopra para onde não sabe para onde vai.
E a Bíblia fala que todos aqueles que é guiado pelo Espírito Santo é como se fosse o vento. Ele vem, mas de onde ninguém sabe. Ele vai para onde ninguém sabe. São todos aqueles que é guiado pelo Espírito Santo. Não segue as suas vontades, mas assim a vontade de Deus. Não sabe como vai ser ou como vai terminar, mas é assim. Eu lembro de uma passagem na Bíblia que fala a respeito de Pedro. O Senhor determinou como seria o fim de Pedro. Pedro não esperava que o fim dele seria crucificado de cabeça para baixo. Ele não se programava a essa morte na vida dele. Ele não se programava. Mas o Senhor mostrou como seria. O Senhor revelou como seria. Seria de uma forma que ele nunca queria que seria assim. Mas assim foi a morte de Pedro. E outros apóstolos que perderam a sua vida por causa do Evangelho. Que nunca esperava que ia morrer com seu pescoço degolado. Seu pescoço degolado. Arrancado, tirado. Decepado. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles aceitaram isso? Esse fim. Porque eles viviam no Espírito e não segundo a natureza humana, carnal, né? Mas todos eles receberam da salvação do Senhor, como diz aqui: porque não recebeste um espírito de escravidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito que vos torna filho, adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós somos uma pessoa que somos nascidos do Espírito, vivemos no Espírito, nós almejamos ou desejamos as coisas de Deus, mais se conectamos às coisas de Deus. Obviamente, não me leva a mal interpretações, mas viver no Espírito está se tratando que as coisas de Deus é em primeiro lugar, não que você vai deixar as suas coisas, os seus afazeres, os seus compromissos que você tem com a sua casa, com a sua família, né? E com o que se trata de, né, manter a sua vida. Mas em tudo, Deus é em primeiro lugar. É a pessoa que tem um cuidado com a vida espiritual. Não pensa só nas coisas naturais. Não pensa só nas coisas da carne, né? Os prazeres. Mas antes dessas coisas, a pessoa tem prazer nas coisas de Deus, nas coisas que é espiritual, gente. E mesmo que nós perdemos tudo das coisas que tem nessa terra, mesmo que nós perdemos tudo ou deixamos aquilo que agrada a nossa carne ou aquilo que o carnal busca, mas a nossa recompensa é Deus que vai nos dar. É Deus que vai nos dar. Como diz aqui, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Com Ele participaremos, verdadeiramente sofremos com Ele. E participaremos também da sua glória. O que nos leva a sofrer é quando nós rejeitamos a vontade da carne. Há uma luta dentro de nós sendo travada, que é o espírito e que é a carne.
A carne deseja as coisas desse mundo, os prazeres, as paixões, aquilo que nos leva ao pecado e o pecado à morte. Mas lembrais, meus irmãos, que está ouvindo agora, que foi Cristo que morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado, nos libertar da escravidão, das cadeias espirituais que nos prendia por causa do pecado e que no futuro nos levaria ao sofrimento eterno, à condenação, o juízo severo de Deus, o réu. Mas Jesus, ele veio e morreu por causa dos nossos pecados e nos deu uma nova oportunidade para nós viver segundo o Espírito. E esse Espírito nos vai levar uma vida eterna. E como diz, participaremos também da glória do Senhor Jesus. Observa como foi a vida de Jesus, o propósito de Jesus. Ele não desviou do propósito de Deus. Mesmo que as coisas da época dele, não que eu vou dizer que para Cristo eram boas, mas ao homem, a natureza humana era boa, mas ele não experimentou de nenhuma dessas. Ao contrário, ele fez aquilo que o Senhor os entregou a ele para fazer aqui na terra, levando a palavra de salvação, a redenção, a graça, trazendo às pessoas o arrependimento, a convicção em Deus, e a promessa que estava em Joel para se cumprir, o derramamento do Espírito Santo. Então foi isso foi o papel de Jesus. Que Jesus não andou segundo a carne, mas assim o Espírito. A Bíblia fala que Jesus foi atentado no deserto 3 vezes. E das 3 tentativas do diabo, do mal, Jesus não cedeu. E qual eram as propostas? Pula daí abaixo, que os seus anjos lhe protegerá. Diz da ordem aos seus anjos para te proteger. Disse: eu te dou tudo isso se tu me adorar e me servir. Jesus falou: adorar e servirá somente o Senhor teu Deus. Tudo se tratava de coisas da carne, mas Jesus não estava segundo a carne. Ele estava na carne, mas não segundo a carne. Seu pensamento era diferente. Por isso que Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente, o nosso entendimento, e não se conformar com as coisas desse século. Então, enquanto nós não renovar nossa mente, enquanto nós não viver no Espírito, nós vamos estar prostrados, rendidos. O sistema desse século, as coisas que cada dia os seus olhos veem. Então, para não essa mensagem ficar longa, aí está a mensagem, gente. Você quer ver a glória de Deus? Porque como Paulo diz, louvado seja Deus, ele diz que o peso da glória, as aflições desse mundo, não se compara com o peso da glória que está de ser revelado. Não se compara, gente. Não se compara a glória de Deus com as coisas desse mundo. Ela é tão grande, que muitos
vão se arrepender de perder ela. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz, em nome de Jesus.